Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, jogos filtrados pré-analisados para o próximo sábado, dia 10 de fevereiro. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho por meio deste, como de costume, pedir a colaboração e participação de todos vocês. Se não é inscrito, vai lá, se inscreve, deixa o like, feedback. E se já é inscrito, colabora também fazendo a mesma coisa, deixando o like, feedback, compartilhando, divulgando o conteúdo do canal para as demais pessoas, grupos sociais, enfim, participando e prestigiando o conteúdo, beleza, pessoal? E para amanhã a gente tem vários jogos interessantes e eu filtrei 3 que eu julgo de valor. São jogos de extrema importância, equipes brigando por liderança, por segunda colocação, por classificação, enfim, jogos de valor. Isso é o que interessa, independente do que venha acontecer, não adianta a gente analisar jogos de meio de tabela que não tem valor nenhum, onde as equipes, na verdade, não estão brigando por algo grande, ou seja, algo de grande importância, melhor dizendo. Então, vamos para o que interessa. Campeonato Italiano, Série B, 10 horas da manhã, logo cedo a bola rola para a Cremonese Reggiana. A Cremonese que perdeu hoje a segunda colocação para o Como. Caiu para a terceira, está com 44 pontos, o Como subiu para a segunda, está com 45 e o líder é o Parma com 48. Já pelo lado do Reggiana, 10º colocado, meio de tabela, 29 pontos, porém invicto a 6 jogos. São 3 vitórias e 3 empates, marcou 11 gols, sofreu 6, o que deu uma média positiva de 2, um ataque se mostrou um ataque interessante, com os números positivos, e uma defesa com números satisfatórios, sofreu apenas 6 gols nos últimos 6. Já pelo lado da Cremonese, a equipe vem de 4 vitórias seguidas, mas curiosamente pelo placar de 1-0, placar mínimo, placar magro, e isso aí deixa a gente tanto quanto preocupado. Mas dentro de casa são 6 vitórias nos últimos 6 jogos, 11 gols marcados e 0 sofridos. Aí nos anima a acreditar nessa vitória do Cremonese, até porque com essa vitória do Como hoje e a perda da segunda colocação, a pressão, entre aspas, ficou maior para que a Cremonese vença amanhã e retome a sua posição. Pelo menos de segundo colocado, porque iria a 47 pontos, ficaria 1 ponto atrás do líder Parma, que está com 48 pontos no momento. Por isso eu vejo a Cremonese favorita. No confronto direto de jogos aleatórios, são 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota até aqui nos últimos 6 jogos, marcou 10 gols, sofreu 5, que deu uma média positiva de 1,5 próximo dos dois e média negativa de 1 gol contra por partida. Já na condição de mandante, ainda no confronto direto, a situação dela melhorou, ou seja, os greens, as vitórias foram muito mais significantes e numéricas. São 6 jogos nos últimos 6, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 10 gols, sofreu 4, a supremacia da equipe da casa. Então eu vejo a Cremonese amanhã favorita. E essa vitória do Como, para minhas análises, eu posso até estar queimando minha língua, fortaleceu ainda mais a probabilidade de vitória da Cremonese, porque ela entra amanhã tendo que vencer de qualquer maneira, porque é o momento chave da Cremonese ir consolidando a sua posição na luta por uma dessas 2 vagas à elite do futebol italiano do próximo ano. Então é inadmissível que ela vá perder pontos amanhã diante do Reggiana, que está no meio de tabela, mesmo sabendo que vem numa sequência muito positiva. O Reggiana, nos últimos 6 jogos fora de casa, obteve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Oscilou entre perde, ganha e empata. Marcou 9 gols, sofreu 9, média positiva e negativa de 1,5. Aqui não tem outra. Buscar a vitória da Cremonese amanhã, probabilidade de placar exato 2-0. Mas é um jogo com cara de 1-0. Não pela essa sequência aí dos últimos resultados da Cremonese. 4 jogos, né? Os últimos como vencendo pelo placar de 1-0 e pegar um Reggiana que vem na sequência muito positiva. Mas é jogo aí com cara de 1-0... 2-0 ou 2-1, mas eu vou dar uma moral para a Cremonese, 2-0 amanhã, ou simplesmente casa vence, empate anula, tem grande valor no bilhete, beleza, pessoal? Agora vamos para o segundo jogo, ao meio-dia a bola rola, Championship da Inglaterra, segunda divisão, rodada 31, Watford versus Leicester. O Watford que está na 11ª posição com 41 pontos e o Leicester é o líder absoluto com 72 pontos. Watford 11º, 41. Leicester primeiro, 72 pontos. 5 jogos sem saber o que é vencer até aqui. A equipe do Watford, 2 derrotas e 3 empates, marcou mísero 2 gols, um ataque pobre, um ataque pouco eficiente, sofreu 5. A defesa até que não sofreu tantos gols, porém o ataque não funcionou muito bem. Na condição de mandante, nos últimos 7 jogos foram 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Nem mesmo na condição de mandante, a situação do Watford foi favorável no que diz respeito aos últimos 5, 7 jogos. Marcou 7 gols, o que dá uma média positiva de 1 e sofreu 11, média negativa de 1,5. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, a equipe do Watford empatou 1 e perdeu 5. Supremacia do Leicester. O Watford marcou 5 gols e sofreu 18, uma média positiva de 1 gol e negativa de 3. Esses jogos aconteceram entre 2019 a 2023. Já o Leicester venceu 3 nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 13 gols, um ataque over, média positiva de 2,
por partida e sofreu 5, número satisfatório no que diz respeito ao setor defensivo. Nos últimos 7 jogos como visitante foram 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma sequência muito positiva da equipe do Leicester, marcou 17 gols, sofreu 9, que dá uma média positiva de 3 gols por partida e negativa de 1 a 1,5 no máximo. Confronto direto, 5 jogos fora de casa, Leicester 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Fora de casa, a situação não foi muito satisfatória assim, mas ainda assim ela é favorita, vive um grande momento, está determinada, como eu falei nos vídeos anteriores de análise, onde ela nos proporcionou greens, a cada jogo consolidar a sua condição aí de classificado para a elite do futebol da Inglaterra do ano que vem. Se eu falei italiano em algum momento aí, perdão, viu, pessoal? É porque fica naquele duplo sentido, mas campeonato em inglês, a realidade é essa. Confronto direto, os últimos 5 jogos entre eles na condição de visitante, o Leicester, repito, venceu uma vez, empatou uma e perdeu 3. E o placar que mais se repetiu foi o 2-1. Para quem gosta de números, quem gosta de estatística, vale lembrar que esse placar aí foi o que mais se repetiu aí nesses últimos 5 jogos. Beleza, pessoal? O Leicester para vencer, mas aqui a melhor entrada é o mercado de gols. Sendo honesto com vocês aí, é o mercado de gols, o mais de 1,5 gol aí tem grande valor. O Leicester para vencer também, com empate anula tem valor também, apesar de eu acreditar muito nessa vitória do Leicester, mas para os mais cautelosos, o empate anula tem valor. E o mercado de gols, para mim, é a melhor entrada. Beleza, pessoal? O mais de 1,5 gol tem grande valor, ambas marcas a princípio, eu descarto, deixo o pool ao vivo. E finalizando, terceira análise, vou colocar aqui no bilhete, aqui nas nossas probabilidades, um time aí que é considerado time, com todo respeito, safado. Mas a gente não pode se apegar simplesmente a números do passado, até mesmo números recentes. A gente tem que dar uma moral para quem está merecendo moral no momento, mesmo não fazendo aquela apresentação espetaculosa, digamos assim, mesmo ainda tendo seus altos e baixos, mas ainda assim, pelos números que nos proporcionou aí em alguns bilhetes anteriores, eu vejo o Tottenham com moral para vencer amanhã. Até porque o Brighton tem decepcionado, né? Tem decepcionado muito mais do que o próprio Tottenham ultimamente. Então eu vejo o Tottenham amanhã com um crédito aqui no canal, nas minhas análises. Agora, se ele não fazer por merecer amanhã e nos decepcionar, vai para a geladeira e aí é sem tempo, ou melhor, por tempo indeterminado. Mas eu vou dar essa moral para o Tottenham amanhã, estou confiante, viu? Estou confiante mesmo no Tottenham amanhã. Tottenham, quinto colocado, 44 pontos, recebe o Brighton. O Tottenham vem de empate 2-2, fora de casa, frente à equipe do Everton. Nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 11 gols, sofreu 8, uma média positiva de 2 e negativa de 1,5. Já a equipe do Brighton vem de goleada para cima do Crystal Palace, 4-1 dentro dos seus domínios. Nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 13 gols, o ataque funcionou bem, porém a defesa sofreu média de 1,5 gols contra por partida. Fora de casa, a equipe venceu 2 dos últimos 6 jogos. Foram 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Oscilou entre perde, ganha e empata. Marcou 10 gols, sofreu 11, uma média positiva de 1,5 para 2, assim também como média negativa de 1,5 para 2. Já no confronto direto, jogos aleatórios, foram 4 vitórias até aqui do Tottenham nos últimos 6 e 2 derrotas. Marcou 10 e sofreu 7. Em casa, 9 jogos, confronto direto, foram 8 vitórias e 1 derrota. Marcou 16 e sofreu 6. Dentro de casa, a equipe do Tottenham, nesse confronto direto, foi senhor absoluto, supremacia total. Nos últimos 9, venceu 8, perdeu apenas 1, marcou 16, média aí próxima dos 2 gols por partida e sofreu 6, média inferior a 1 gol negativo. O que esperar amanhã? Vitória do Tottenham, probabilidade de placar exato 2-1 Tottenham, apesar de estar com vontade de colocar aqui um 3-1, dá uma moral muito para o Tottenham que está merecendo no momento, mesmo já tendo nos decepcionando várias vezes. Mas ainda assim eu vejo o Tottenham amanhã favorito e merece, até porque o Brighton não faz por merecer algo de valor nas minhas análises aqui, pelo menos para esse jogo de amanhã, e até porque ultimamente andou ramelando, e essa goleada aí contra o Crystal Palace para mim foi a gota d'água. Beleza, pessoal? Tottenham para vencer, probabilidade de 2-1, é entre 2-1 e 3-1, mas eu vou ser mais cauteloso porque é o Tottenham, né? E mesmo dando essa moral, ainda fico meio com o pé atrás, mas ainda assim acredito nessa vitória do Tottenham, 2-1, mas a melhor entrada aqui é o mercado de gols, o mais de 1,5 gol tem grande valor. Tottenham para vencer, tripa do dia, Cremonese para vencer e Leicester para vencer. Agora, se fosse para a gente colocar no bilhete e tivesse apenas uma opção, uma formatação de bilhete que não fosse a tripa do dia de vencedor, eu colocaria Cremonese para vencer seco, Leicester mais de 1,5 gol
É o jogo do Leicester, melhor dizendo, e o jogo do Tottenham mais de 1,5 gols. Essa tripinha que eu faria do bilhete, né? Cremonese vencendo, o jogo do Leicester mais de 1,5 gols e o jogo do Tottenham mais de 1,5 gols. Agora, como a tripla do dia, ela a princípio, ela é focada nos 3 para vencer, a gente vai na tripla, uns 3 para vencer. Mas se for para separar os 3 e formatar um bilhete à parte, é desse jeito que eu acabei de falar. Beleza, pessoal? Além desses jogos aí, pessoal, da tripla do dia, quem quiser fechar aí um top 5, tem um outro jogo aí muito interessante que eu vou puxar a sardinha pro meu time agora, né? O Vitória recebe o ABC lá no Barradão, precisando vencer Copa do Nordeste. Acredito que o Leão da Barra mete 2-0 para cima do ABC, mas 1-0 é goleada e a gente tem obrigação e precisa muito vencer. Então eu acredito que dá para o Vitória vencer amanhã 2-0, mas o ABC vem num momento muito positivo. Então não vai ser fácil para o Leão da Barra, mas com o apoio da massa rubro-negra, acredito que o meu time vence, beleza, pessoal? E além desse jogo do Vitória, tem um outro jogo aí interessante, né, para a gente tentar buscar uma vitória amanhã, né? Mas aí eu fico meio que... Mas vou dar essa moral também, para colocar no top 5, já que eu estou elogiando tanto essa equipe, estou credenciando ela até como a próxima campeã da Liga dos Campeões, vai jogar fora, vai pegar uma Roma, que não é brincadeira, jogando lá fora, camisa pesada, clássico nervoso, mas ainda assim, pelo conjunto da obra, pelo momento da Inter de Milão, pelo setor defensivo, próprio meio de campo e ataque, é uma equipe operária, é uma equipe ali, ó, que está sólida ali, fazendo feijão com arroz, perdão. Eu acredito nessa vitória fora de casa. Então top 5 aí eu mandaria a vitória, Inter com empate anula por segurança, no top 5, Cremonese, Leicester e a equipe do Tottenham aí fechando o top 5, beleza, pessoal? Mas observação, empate anula no jogo da Inter tem muito valor. Uma boa noite a todos e até a próxima. No finalzinho do vídeo, outras probabilidades, entradas. Eu filtrei aquilo que eu julgo de interessante, não vou me empolgar tanto, porque a grade tem muitos jogos amanhã, e eu filtrei aquilo que eu acredito, beleza, pessoal? Dentro do meu perfil, dentro da minha qualidade aí de analista e comentarista de futebol. Uma boa noite a todos, até a próxima, fique com Deus. Tripla do dia, tripla promissora, top 5, um top 10, vou mandar um super 16, que é aquela minha busca incessante de quebra de recorde, e aí torcer, pedir a Deus que abençoe e a gente conquiste vários greens e sobressai os Reds amanhã. Perdão, desculpa aí pelo tropeço nas palavras aí no final do vídeo. Segue o jogo, bola pra frente, muita bola nessa hora, canal no YouTube, by Silvano Melo.